A empresa, né, numa conversa, numa reunião, num atendimento, numa entrevista, a empresa vai te fazer perguntas. A empresa vai te fazer perguntas. E você tem que estar preparado para responder. Então, como é que a gente fica preparado para responder as perguntas? Com conhecimento. E conhecimento, a gente tem duas formas, né? A gente tem o conhecimento teórico e o conhecimento prático. Só para simplificar aqui o discurso. O conhecimento teórico, você precisa estudar. Estudar as leis, estudar o manual de aprendizagem. Se você é aluno da Rede Nacional de Aprendizagem, você tem todas as aulas lá para você já ir mastigando e se apropriando desse conhecimento, para você chegar mais pronto, né? Eu tenho um módulo lá que é Desconstruindo a Lei de Aprendizagem, que eu pego os principais pontos que a empresa questiona. Como é que eu faço o cálculo de aprendiz? Quantos aprendizes eu preciso aqui na nossa empresa? Como é que é o salário do aprendiz? Como é que eu calculo o salário? Questão de férias. Se o jovem aprendiz pode fazer hora extra, não pode. Se eu tiver que demitir o jovem, é possível? Como é que faz? Como é que não faz? Tudo isso está lá no módulo Desconstruindo a Lei de Aprendizagem. Então, o conhecimento teórico você consegue estudando. Você tem que estudar. Quando é que você vai estudar? Agora que você está correndo atrás da empresa? Bem, se não tiver outro jeito, é agora. O que é o ideal? Ana, o ideal é você que está começando, botou lá se o seu alvo, a sua meta é montar o Jovem Aprendiz, tá? Obviamente, você deu entrada no cartório para registrar a instituição, já está estudando a lei de aprendizagem, já está lendo o manual, já está assistindo às aulas. Se você for aluna, a Ana é aluna da RNA, mas para quem for aluno da RNA, tá? Agora, como é que você consegue o conhecimento prático? O conhecimento prático tem duas hipóteses aqui, tá? O mais intuitivo, comum e natural é tempo. Você só vai conseguir alcançar conhecimento prático do programa quando você estiver com a mão na massa, ali no dia a dia, né? Seguindo o acerto, tentativa e erro, né? Fazendo e tendo. E isso é muito precioso, e isso você vai conseguir com o tempo. E seguindo uma metodologia, um mentor, seguindo um guia. Ou seja, você pode, hoje em dia, isso está muito mais facilitado por conta da internet, das redes sociais e tudo mais, é você se apropriar, por exemplo, do que eu já tenho de conhecimento prático. Então, o que acontece muito comigo aqui? Vou dar um exemplo para você, tá, Regina? Ó, você que está começando aí, Regina, já. Exemplo. Outro dia, tá, um aluno meu trouxe uma questão que era, por exemplo, Alexandre, tem um jovem nosso aqui que foi começar a parte prática na empresa e arrumou uma briga danada com a empresa e a empresa está querendo demitir o jovem, desligar o jovem, porque o jovem não quis entrar na empresa sem um boné. Olha só que situação. O jovem fez os 30 dias na instituição e foi para a empresa, para começar a parte prática. Chegou na empresa, uma grande empresa, tem lá a portaria, e aí ele se apresentou, tudo certinho. O segurança da empresa lá falou que a regra da empresa, ele não podia estar usando boné, ele estava usando boné. E o jovem encrencou que não tirava o boné. E aí ficou esse clima, essa discussão, esse bate-boca.
E o jovem tirou o boné a contragosto para entrar na empresa, entrou, e depois que ele estava lá dentro da empresa, ele voltou e botou o boné de volta. Botou o boné e aí deu o problema que deu, porque uma pessoa lá viu ele de boné, né, foi chamar a atenção dele e descobriu que o segurança já tinha tido esse problema lá atrás. Tem filmagem da câmera de segurança, do bate-boca dele com segurança lá na frente. Como é que você vai saber lidar com esse tipo de situação se você não tem experiência com isso? E aí, o que aconteceu? Ela me trouxe o caso e pediu a minha orientação. Como é que ela lidava com isso? E aí ela faz parte da RNA e aí eu passei, se eu tivesse aí no seu lugar, se esse caso tivesse acontecido comigo, esse caso especificamente não aconteceu comigo, mas à luz da legislação, da minha experiência, eu faria assim. E eu não vou agora entrar nesse buraco aí, senão não sai tão cedo. E dei orientação para ela. É uma orientação que tem a ver com o aspecto legal do programa, mas também de uma experiência prática. Olha que interessante. Até pouco tempo atrás, você não conseguiria ter esse tipo de expertise, de know-how, sem viver isso, sem passar por essa curva de aprendizagem prática que demora tempo. Hoje, se você tem um mentor, um guia, se você está ligado, por exemplo, no nosso caso aqui, a RNA, você tem esse atalho, você tem esse, vamos chamar assim, esse privilégio de poder trazer esse tipo de situação para quem já viveu, já tem uma bagagem, já tem essa experiência. Beleza? Agora, você não tem desculpa para não ter o conhecimento teórico. Se você é aluno da RNA, se você está dentro do curso, do programa, você tem que estudar. Não tem outro jeito, tá? Por quê? Porque a empresa, nenhuma empresa quer se sentir como cobaia. Ela quer sentir que ela está numa instituição que é habilitada pelo Ministério do Trabalho, que é competitiva em termos de preço e oferece segurança para você.